Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, hoje é a última mensagem dessa série da lei que há em mim. Queria só fazer alguns comentários antes da gente entrar no último item, entre aspas. Queria fazer um comentário no sentido de que a gente precisa entender o que o êxodo significa para nós. O que significa essa retirada de Deus dessa escravidão? Deus retira o povo de uma situação de opressão, de escravidão, de uma situação de aviltamento da sua dignidade. Esse povo foi tirado dessa escravidão, dessa situação de aviltamento da sua dignidade e chamado por Deus para viver uma liberdade, não um liberalismo. Chamado por Deus para viver uma liberdade que há na vontade de Deus. Há uma liberdade na vontade de Deus que me liberta de mim mesmo. Há uma liberdade na vontade de Deus que me liberta da tirania dos meus sentimentos, da tirania do meu ensimesmamento. Há uma liberdade que há na vontade de Deus de eu viver não mais agora guiado pelo aquilo que é aparente. O chamado de Deus, irmãos, a Israel é um chamado onde eles vão aprender a ressignificar tudo que têm, tudo que são. É um chamado à aliança. Não é um chamado para que eles agora, olha, Deus me libertou, eu sou livre por Deus e agora eu vou fazer o que eu quiser. Não. A libertação de Deus tem um sentido, a libertação de Deus tem uma direção. Deus chamou, Deus libertou Israel para manifestar a sua glória a todos os povos e a todas as nações à sua volta. Por isso, irmãos, Deus também nos libertou. A nossa Páscoa, lá em Cristo Jesus, o nosso êxodo, a nossa saída, foi também de uma condição de escravo. Éramos escravos da nossa própria vontade. Éramos escravos dos sentidos que nós queríamos dar para a vida. Éramos escravos dos ideais que nós planejávamos e, por conta de todos esses ideais caminharem frustrados ou termos que dar contas desses ideais, éramos pessoas regidas pela nossa ansiedade. Éramos pessoas regidas pelo medo, éramos pessoas regidas pela tirania de uma urgência, de viver aqui e agora como se não houvesse amanhã. Mas Cristo nos libertou disso, Cristo nos libertou do ter que dar conta da vida. Nós não damos conta da vida e não conseguimos dar conta da vida, mas na nossa escravidão achamos que damos conta da vida. Mas Cristo vem e nos liberta. Nos liberta agora, não para continuar fazendo a nossa própria vontade, não para potencializar as nossas carências. Cristo nos liberta para uma aliança. Que aliança é essa? Vocês serão meu povo e por meio de vocês eu manifestarei as minhas virtudes. Ou seja, todos nós que estamos aqui fomos libertos por Deus, fomos chamados por Deus para manifestar as suas virtudes. Que virtudes são essas? A virtude de um pai amoroso, a virtude de um pai bondoso, a virtude de um pai misericordioso, a virtude de um irmão gracioso, a virtude de um espírito que vê a vida, que vê o verdadeiro prazer da vida, não na posse, mas na entrega, na comunhão e na partilha. Foi para isso que nós fomos libertos. Então, essa lei que há em nós, uma lei que nos liberta hoje desse último, entre aspas, tá? Entre aspas, dessa última curva da nossa genética. Vamos ler? Êxodo capítulo 20, verso de número 17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou as suas servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Hoje, irmãos, nós vamos falar da cobiça, que é muito difícil, irmãos, separar a cobiça da inveja. É muito difícil você saber aonde começa a cobiça e aonde começa a inveja. Onde acaba a inveja e onde começa a cobiça. Por exemplo, irmãos, a inveja é um dos pecados que o catolicismo apostólico romano vai colocar como um dos 7 pecados capitais. E como os 7 pecados capitais, ele vai colocar numa pirâmide que está mais próxima do inferno, perdendo só para orgulho. A inveja é o item logo acima, mais próximo do inferno. O próximo passo para tu estar lá no inferno já é orgulho. Já é orgulho. Então, dentro do catolicismo apostólico romano, existem 7 pecados que eles são, assim, capitais, e um deles é a inveja. O Leandro Carnal tem uma palestra que ele vai dizer que a inveja é o pecado envergonhado. Porque todos os outros pecados, as pessoas até se gabam dele. Por exemplo, pastor, não posso ver uma pizza, que eu adoro pizza, e meu irmão, não tem jeito, eu mergulho na pizza. Ele não tem vergonha de ser comilão. Numa forma geral, a gente tem até um prazer em ser comilão, não é verdade? Ah, rapaz, a macarronada, você não tem vergonha de falar isso. No mundo aí fora, tal, que aqui dentro da igreja não, mas no mundo aí fora, o pessoal não tem dificuldade com a luxúria. Por exemplo, pastor, meu irmão, meu problema é mulher. Rapaz, não posso ver uma mulher que eu pego, meu irmão, eu sou pegador. Então, ser pegador, dentro dos 7 pecados capitais, não é tão vergonhoso assim. A gente até se gaba disso. Então, gula, luxúria, vários outros pecados não são tão vergonhosos. Mas alguém aqui admite que é invejoso? Quantos invejosos temos aqui nessa noite? Levanta a mão aí, irmão. Você acha que esse texto aqui está por causa de quem? Eu acho que esse texto aqui, não cobiçarás, está por causa dos meus vizinhos. Hã? Você acha que esse texto está aqui por causa dos meus cunhados? Pastor, meus cunhados são invejosos pra caramba. São muitos invejosos. Rapaz, por exemplo, quem aqui já foi vítima de inveja? Levanta a mão aí. Levanta aí, quem já sofreu uma invejinha? Ah, eu já sofri as invejas. Todo mundo já sofreu inveja, né? Mas quem já foi vítima da sua inveja? Quem já foi? Ninguém, né, irmão? Ninguém foi vítima da sua inveja. Será? Será mesmo que Deus colocaria essa lei por causa dos outros? Você acha que há alguma lei que me protege dos outros, ou toda lei que Deus criou é para proteger os outros de mim? Você acha mesmo que a fé vai tratar alguma coisa que vai, na verdade, livrar você dos outros? Ou a fé está sempre tratando de algo que está dentro do teu coração, que vai livrar os outros de você? O Soren Kierkegaard, um filósofo, ele vai dizer o seguinte sobre a inveja. Passa aí, por gentileza, em nome de Jesus. Vai lá. Leiam, por gentileza, irmãos. A inveja é uma admiração que se simula. O admirador que sente a impossibilidade de ser feliz, cedendo à sua admiração, toma o partido de
usa então de uma linguagem diferente, segundo a qual o que no fundo admira deixa de ter importância. Não é mais do que patetice insípida, extravagância. A admiração é um abandono de nós próprios, penetrado de felicidade. A inveja é uma reivindicação infeliz do eu. Vamos traduzir esse trem aí. O que eu invejo? O que eu acho que me falta. O que eu invejo? O que eu acho que não tenho em mim. O que eu invejo? Aquilo que eu não consigo enxergar em mim. O que eu invejo? Eu invejo tudo aquilo que os meus olhos estão fechados para ver em mim. Na verdade, a palavra invejar, de uma forma grotesca, de uma forma assim dura, significa ter os olhos fechados. A inveja é fruto de quem tem os olhos fechados. Como assim? Olhos fechados para dentro de si. Olhos que só conseguem extrair do outro o que é bom, o que é belo, o que é perfeito, o que ele acha que gostaria de ter. Passa aí, por gentileza, irmão. Passa aí, por favor. O que é essa inveja? A inveja, irmãos, é o pecado da proximidade. Por que a inveja é o pecado da proximidade? Porque dificilmente, se você não é irmão de nenhum juiz, dificilmente você vai invejar um juiz. Você não vai invejar um juiz. Dificilmente, irmão, você não vai ter inveja de Napoleão. Alguém aqui tem inveja de Napoleão? Provavelmente não. Alguém aqui tem inveja lá daquele cara lá, que é o presidente dos Estados Unidos, que esqueci o nome dele agora, que fugiu. O Donald Trump. Alguém vai ter? Não, o cara está distante. De quem nós temos inveja? Nós temos inveja, se eu sou profissional de educação física, eu tenho inveja de quem? Do outro profissional de educação física. Se eu sou da área da psicologia, eu vou ter inveja de quem? De outro psicólogo. Se eu sou da área do comércio, se eu sou da área do empreendedorismo, eu vou ter inveja de quem? De outro empreendedor. Se eu sou cabeleireiro, eu vou ter inveja de quem? De outra cabeleireira. Se eu sou mãe, eu vou ter inveja de quem? Do filho da outra, irmão. A inveja, ela está sempre entre os pares. A inveja nunca está distante. A inveja está sempre nas nossas similaridades, naqueles que nos são coiguais. Entende, irmãos? Eu não tenho inveja de quem está distante de mim. Eu tenho inveja dos cunhados. Eu tenho inveja daqueles meus irmãos que se deram bem na vida a despeito de mim. Eu tenho inveja. Eu tenho inveja da relação que a minha mãe tem com meu irmão mais velho ou mais novo ou do meio. Eu tenho inveja. Porque a inveja nunca é algo que está distante. A inveja está sempre relacionada à proximidade. Por exemplo, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que dizia o seguinte: quanto que é bom para você ganhar? É bom para eu ganhar um pouco mais do que aqueles que são meus amigos ou meus pares. Há estatísticas que dizem o seguinte: olha, você vai ter um aumento salarial de 15 mil reais. Você vai ganhar, a partir de tal mês, 15 mil reais. Só que, além de você, vão ganhar também todos os seus colegas de trabalho. Sabe o que a maioria respondeu? Você prefere ter um aumento de 5 mil reais e passar a ganhar 15 mil reais, e todos os seus colegas também, ou você prefere ter um aumento de 2 mil reais, passar a ganhar 12, mas os seus colegas continuar com 10? O que você acha que a maioria respondeu, irmão? A maioria prefere ganhar 2 mil, mas o restante ficar com 10.
Por que você acha que essa discussão toda hoje em nome da questão nossa aí, que está da reforma da Previdência Social? Porque a gente não está pensando em melhorar a vida do todo. O que a gente está pensando? Tem gente ganhando mais do que eu. A questão é essa, irmão. A grande questão não é, irmão, vamos pensar num jeito para melhorar a vida de todo mundo. Não. Vamos pensar no jeito para nivelar todo mundo para onde? Para baixo, irmão. Os fulanos de tal estão se dando bem. E os fulanos de tal estão se dando bem. Beltrano de tal está se dando bem. Ele não está pensando no que pode ser feito para melhorar a vida de um todo. Ele está pensando o que pode ser feito para colocar todo mundo para onde, irmão? Para baixo, irmãos. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Por isso, irmãos, a inveja não está relacionado com alguém distante. A inveja está relacionado sempre com alguém que está perto de você. Sempre com alguém que está perto de você. Sempre com alguém que está ali, ó, nas suas relações, nas suas teias de relacionais. Sempre ali. Passa aí, por gentileza, irmão. Por exemplo, você lembra de Caim e Abel? O que eles eram, irmãos? O que eles eram? Irmãos. Irmãos. Por que Caim matou Abel, irmão? Inveja. Por que inveja? Porque um irmão, com as suas habilidades, com as suas competências, foi lá, preparou uma oferta com carinho, com amor, com esmero, e foi lá e entregou. Foi lá e entregou. E o outro irmão fez o quê? De uma forma, irmãos, o texto no Talmud vai dizer que o Caim entrega, irmãos, assim, sabe aquele negócio assim? Pastor, eu vou contribuir, mas eu não vou contribuir com algo que me sacrifique. Eu vou contribuir com aquilo que sobra. Por exemplo, pastor, vou contribuir com R$2 aqui no gasofilaço. Vou botar R$2. Meu irmão, se tu é um assalariado, R$2 tem um efeito, realmente. Pô, o cara ganha um salário mínimo, R$2, tem um efeito para ele. Mas, meu irmão, tu ganha mais, tu vai botar R$2. Aí o cara da assalariado vai lá e com o coração sincero e bota 20, irmão. Mais ou menos Caim e Abel. Vê se você entende. Caim e Abel. O cara vai lá, faz, o que está sobrando aí desse negócio? O que dá para entregar? Sabe aquela a xepa? Quem já viu xepa, irmão? Todo mundo sabe que é xepa de feira, não sabe? Xepa de feira era o que Caim fez. Caim vai lá na xepa de feira, aí, Senhor, estou dando para você. O volume era até grande, irmão. O volume era até grande, mas no final era o quê? Xepa de feira. Xepa de feira. Aí ele vai e entrega aquilo. Deus não aceita isso. Aceita do seu irmão, ao invés do Caim fazer uma leitura do seu próprio coração, o que Caim faz? Sabe por que Deus não aceitou o meu? Por que Deus não aceitou o meu? Por causa da minha incompetência? Por causa da minha negligência? Por causa da minha displicência? Ou porque o meu irmão foi Caxias e fez tudo certinho? Alguém já ouviu essa frase? Pô, fulano, tu está fazendo tudo direitinho aí, pá, e a gente vai prejudicar a gente. Já viu isso, irmão? Vai prejudicar a gente. Como assim, pá? Tu faz direito? Não, vai prejudicar. Não pode ser desse jeito, não. Vai acostumar os outros mal. Ele, ao invés de melhorar a si mesmo, ele tenta fazer com que o outro vá para onde, irmãos? Desça, diminua. Isso é inveja. Isso é inveja. Porque eu não olho o que precisa ser aperfeiçoado, transformado em mim. Mas eu estou sempre achando que os erros da vida, os problemas da vida, estão sempre aonde? Nos outros. Sempre nos outros. Por exemplo, passa aí por gentileza, irmão. Lembra de Esaú e Jacó? Esaú e Jacó? Esaú totalmente voltado para o seu intestino, para aquilo que é impulsivo, para aquilo que é assim,
passageiro, Esaú totalmente voltado para aquilo que é braçal, e vai voltado pela sua impulsividade. Jacó não, tudo mais relacional. Jacó bem mais entregue ao seu relacionamento, bem mais entregue ao não imediatismo, a uma reflexão e uma ponderação do que é a vida. Esaú é bem imediatista e vai lá, irmãos, e vende o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Você acha que quando isso aconteceu, Esaú faz uma análise das suas falhas, faz uma análise do que ele errou, ou ele faz uma análise e julga que, na verdade, o sucesso do seu irmão é derivado de uma malandragem do seu irmão? Ou seja, irmãos, o que é a inveja? A inveja está sempre assim, na tentativa de explicar. Sabe por que esse cara está aí? Está assim porque a mãe dele ajudou ele. Está assim porque mamãe o tempo todo estava lá, e é lógico que ele melhorou da vida. Inveja. Inveja, irmão. Sabe por que ele está melhor no trabalho? Também ficou lá puxando. E então, está assim, por isso que ele está assim. A gente está sempre tentando explicar a nossa frustração e o sucesso do outro em alguma coisa que é sempre macabra. Por exemplo, irmãos, passa aí, pode parar aí. José e os irmãos, Saul e Davi. Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Quando Saul ouviu esse negócio, ele como rei, e Davi também, ele já sabia que Davi tinha sido aclamado, sendo ungido como rei, sabendo que Davi era uma ameaça significativa para o seu papel, ele teve inveja, e desde aquele momento começou a planejar para matar Davi. Por exemplo, irmãos, o irmão do filho pródigo, que nós ficamos confundidos na parábola lá, que não tem nada a ver com o filho pródigo. A parábola não é do filho pródigo, irmão. Preste atenção quando você lê a Bíblia. A parábola nunca foi, nunca será do filho pródigo. A parábola sempre foi contada de um pai que tinha 2 filhos, e um desses filhos, bastante problemático, era o filho mais velho. Todos esses anos eu aqui, trabalhando, me esforçando, me empenhando, e o Senhor nunca me deu um cabritinho. Nunca me deu um cabritinho para comer e se alegrar. Você acha que ele estava preocupado em nunca ter comido cabrito? Não. Mas quando ele viu o pai matando um cordeiro, fazendo uma festa com um filho que estava perdido e foi achado, o que brotou no coração dele, irmão? A inveja. Então o problema não era ele comer cabrito, o problema era o irmão dele estar sendo celebrado. O irmão dele está sendo celebrado. O problema era esse, irmãos. O que você acha que matou Jesus, irmãos? O que você acha que matou Jesus? Dentre tantos motivos, um deles, se nós deixarmos esse povo, se nós deixarmos esse homem, o povo vai dar ouvido de fato e vai começar a segui-lo, e nós perderemos o nosso lugar, nós perderemos a nossa condição, vamos dar um basta nisso. E era verdade, e eles vão lá e matam Jesus. Passa aí, por gentileza, irmão. A inveja, irmãos, nasce da nossa diferença, irmãos. Nós somos seres diferentes e graças a Deus, nós somos expressões de forma diferente, de uma mesma maneira de ser. Nós somos criados em Deus, feitos em Deus, a sua imagem e sua imagem conforme a sua semelhança. No entanto, nós somos manifestações diferentes, nós somos formas diferentes da mesma expressão da divindade. Nós somos uma forma diferente de quem Deus é, e nós não aprendemos a celebrar as nossas diferenças, porque não entendemos quem Deus é e quem nós somos. Passa aí, por gentileza. A inveja, irmãos, é um câncer da psique, porque ela nos corrompe por dentro,
ela nos corrói por dentro, ela nos amarga, ela nos diminui enquanto pessoa, ela nos cega por dentro, ela nos cega nas nossas circunstâncias, porque a gente não consegue perceber o que de bom há de Deus em nós. Passa aí, por gentileza. Eu nego, irmãos, quem eu sou e os meus laços. Por que eu nego quem eu sou e os meus laços? Porque, irmãos, eu sou uma expressão de Deus diferente dele. Mas ele, irmãos, não é algo diferente de quem eu sou. Ele é uma expressão de quem eu sou, porque nós somos em Cristo, nós somos em Deus, de uma forma diferente. Mas, na verdade, na essência, nós não somos diferentes, nós somos expressões diferentes. Por exemplo, irmãos, em relação ao homem e mulher, existe gênero feminino e gênero masculino? O que existe, na verdade, é gênero humano com duas percepções, macho e fêmea. Você entende? Por que há essa confusão toda de gênero? Que nós segmentamos os seres humanos, nós repartimos os seres humanos, e nós não vemos o ser humano como uma unidade, como sendo um só. Nós achamos, a gente olha para o lado e acha que o outro é totalmente o outro, e que esse outro não é uma versão de mim. Isso, irmãos, vai corroendo a nossa alma e vai nos causando uma tremenda infelicidade. Passa aí, por gentileza. A inveja, irmãos, portanto, nasce da nossa alienação de Deus e da ideia de nós, irmãos, da ideia de nós. Por exemplo, você crê que você e Jesus são a mesma pessoa, irmãos? Você crê que você e Jesus são uma pessoa só? Você crê? Você crê mesmo que você e Jesus são uma pessoa só? Ou Jesus é uma pessoa diferente de você? Quem Jesus é, irmão? Filho de Deus. Quem você é, irmão? Quem você é? Filho de Deus. Qual é o nome do Filho de Deus, irmãos? Cristo. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, irmão? Cristo. Então, quem nós somos? Nós somos a mesma pessoa de Cristo. Por isso que nós somos um em Cristo. Até aqui tudo bem, irmão? Nós somos um em Cristo. Nós e Cristo somos a mesma pessoa. Logo, se nós e Cristo somos a mesma pessoa, quem é essa pessoa que está do seu lado? Quem é essa pessoa que está ao seu lado, irmão? É nós. Essa pessoa que está do seu lado é nós, irmão. Ela não é algo diferente de você, mas por conta do pecado que afeta o seu entendimento, você não consegue ver essa pessoa como parte sua. Por que a gente não se alegra com quem se alegra? Por que a gente não chora com quem chora? Porque, na verdade, irmãos, a gente sempre está pensando que o outro, que a alegria do outro é a alegria de quem? Dele, e não a nossa alegria. Que a tristeza do outro é a tristeza de quem? Dele, e não a nossa tristeza, irmãos. Porque a gente não tem uma compreensão de quem Deus é e de quem nós somos de fato. Por isso nós somos muitas vezes regidos por esse sentimento de inveja. Sentimento de inveja, irmãos. Muita coisa acontece, meu irmão. Da onde vem a maioria das guerras e das brigas que nós temos em família, irmão? Vem assim de um desejo assim ardente. Rapaz, como eu estou com vontade de abençoar a minha casa e minha família. Quanto eu estou com vontade, irmãos. Qual foi a última vez que você falou assim, rapaz, eu vou tomar um prejuízo, mas eu vou abençoar os meus irmãos e a minha família? Qual foi a última vez que você brigou por causa disso? Mas qual foi a última vez que você brigou porque você estava defendendo o seu ponto de vista? E você estava achando que o seu irmão estava se dando bem nas suas costas? Fala, irmão.
as suas últimas brigas. Fala as últimas brigas com a sua esposa. Quais eram os motivos? Quais foram os últimos desentendimentos que você teve com seus cunhados? Por que você vive tão afastado dos seus cunhados e dos seus irmãos? Por que você vive tão afastado do seu cunhado e do seu irmão? Muito provavelmente é porque tu é um invejoso. E por conta da sua inveja, você não consegue ver o outro um pouco melhor do que a sua condição, e isso te corrói. Aí você se distancia, aí você fica fechado lá assim, lá, macabro. Isso é do capeta, meu irmão. Isso é do inferno. E mais um pouco você tropeçar, você vai cair lá de boca, lá no inferno. Porque isso é demoníaco, irmão. Isso é demoníaco. Passa aí, por gentileza. Usamos, irmãos, inclusive a falsa fé para materializarmos o que não vemos no eu. Sabe como é que a igreja deu uma deschavada na inveja? Pastor, estou querendo um carro pela fé. É pela fé, porque a fé é aquilo que vem a partir do que não vemos, e aí usamos a fé a partir daquilo que não vemos para materializarmos. Então, pastor, a fé, eu quero ter um marido X, que eu ainda não vi. Quer dizer, eu vi, mas eu vi aonde? Com a fulana de tal. Senhor, eu quero carro tal que eu ainda não vi. Quer dizer, eu vi, mas o carro de quem? Do vizinho miserável. Que carrão, cara. Também não está no seguro, não vai conseguir pagar o seguro, vai bater tal, qualquer hora bate, meu irmão. É para quê? Pergunta quanta prestação ele está fazendo. Aí ele, não, senhor, vou usar de fé. E aí ele agora ora. Irmão, isso é cobiça, isso é inveja, isso nunca foi fé. Nunca foi fé. A fé não tem a ver com materializar o invisível, mas visível no outro. A fé tem a ver com materialização do invisível de Deus em nós. O que isso significa? Eu ainda não vi um cara perdoador, mas eu sei que Deus é perdoador, mas Ele fala que eu que estou nele também sou perdoador. Então, pela fé, eu vou perdoar. Amém, irmão? Eu sei que Deus é um galardoador, um abençoador de quem busca, mas eu não vejo esse cara no espelho, mas pela fé eu vou abençoar todos aqueles que cruzarem meu caminho. Amém, irmãos? Eu nunca vi um cara misericordioso, bondoso e compassivo quando eu olho no espelho, mas eu vi em Deus revelado em Cristo Jesus. Então, pela fé, eu vou materializar aquilo que era invisível aos olhos de todo mundo. O que era invisível aos olhos de todo mundo? O homem sofrer tudo que Jesus sofreu e perdoar, amar. Então, aquilo fala de mim, porque fala de mim, e eu creio que Deus fala de mim. Eu vou, pela fé, agora caminhar nessa direção. Não tem a ver com o carro, irmão. Não tem a ver com a inveja. Não tem a ver com a cobiça. Irmão, chega o absurdo de nego falar assim: eu recebi uma visão de Deus. Eu recebi a visão de Deus. Que aquela mulher que você está casada vai morrer, irmã. Vai morrer, irmão. E Deus vai te dar uma nova mulher. Quem é a mulher que viu, irmão? Quem é a mulher que esse cara vai receber nova? É a mulher da visão, irmão. Mulher da visão. E nego sobe monte, nego ora, nego profetiza e tudo mais. Passa aí, por gentileza. Quais são as consequências da inveja, irmãos, não tratar do nosso coração? A inveja me impede de celebrar o que eu sou e o que eu administro. Porque um coração invejoso não consegue celebrar o que é. Um coração invejoso está sempre andando a partir daquilo que lhe falta. Um coração invejoso não consegue discernir o que ele é em Deus, pela graça de Deus, e o que ele administra. Um coração invejoso está sempre olhando para fora, irmãos. Presta atenção, irmãos.
Uma coisa é eu ter alguém que me inspire a prosseguir, que me inspire a continuar, que me inspire a caminhar, que me inspire a transcender. Essa pessoa é uma inspiração para mim, eu quero crescer como essa pessoa. Isso é uma coisa, isso não é inveja, e muito menos cobiça, isso é inspiração. Eu vejo uma inspiração nessa pessoa, rapaz, que fulano bom, ficando bondoso, misericordioso, como esse cara é bom, eu quero seguir esse caminho. Isso é uma inspiração. Mas a outra coisa é, eu quero que esse cara se lasque. Eu estou assentado, irmãos, no meu estilo de vida, sentado no meu estilo de vida, e eu não quero sair do meu estilo de vida, e porque eu não quero sair do meu estilo de vida, eu quero que todo mundo não se dê bem também. Não se dê bem também. A inveja, irmãos, pode passar por gentileza? A inveja, uma das consequências é que ela me impede de apreciar aquilo que é apreciável, irmãos. Ela me impede, ao invés de olhar, rapaz, que coisa boa, que coisa agradável, rapaz, que bênção, rapaz, como é que fulano, bacana, inteligente, desenvolveu, que bacana. Ao invés de eu apreciar a beleza, ao invés de eu celebrar a beleza, aquilo que é bom, aquilo que é belo, eu fico na minha amargura, irmãos. Irmãos, isso é horrível, isso destrói a gente. Passa aí, por favor. A inveja, irmãos, rouba da gente a noção do mistério da vida, irmãos. Irmãos, você acha que tem um montão de gente que é rica, milionária nesse país, e que de fato sabe por que ficou rico e milionário? Você acha que sabe, irmão? Quem lembra aqui daqueles livros que de autoajuda, que fala assim, como alcançar 1 milhão? 10 segredos da Bíblia de todo empreendedor, que não sei o que, vai alcançar o seu primeiro milhão. Caô, meu irmão, caô. Porque quem sabe por que ficou rico, não sabe que a vida é um mistério, irmãos, e que a riqueza dele é graça, que a riqueza dele é bondade, é misericórdia, e porque ele é rico, ele tem uma maior responsabilidade diante da vida, diante do mistério da vida. Então, irmão, por exemplo, você vai conversar com algumas pessoas e fala assim, rapaz, você prosperou e tal, mas você não sabe quanto eu ralei, você não sabe quanto eu trabalhei, quanto eu me dediquei, quanta coisa eu fiz para chegar onde eu sou. Meu irmão, nesse Brasil nós temos milhões de gente que trabalha honestamente, se empenha honestamente e nunca vai ficar rico. São inteligentes, porque às vezes, porque faltou inteligência. Não, tem um montão de trabalhador empenhado, esforçado, inteligente e que não vai ficar rico. Não vai. E muitas vezes não ficou rico exatamente porque era um trabalhador esforçado, inteligente, mas honesto. Você está entendendo, irmão? A riqueza é uma dádiva, é uma bênção. Para quê? Para que a gente desfrute, mas também para que a gente seja esforçado. Ou aqui, irmãos, quantos vagabundos tem aqui nessa noite, irmão? Levanta a mão aí. Pelo amor de Deus, né, irmão? Quantos burros estão aqui? Quantos burros estão aqui? Eu não creio no negócio desse, irmão. Não creio no negócio desse, que Deus fez você burro e por causa da sua burrice você está pobre. Não, não é não, irmão. Não é não. Não é isso não, irmãos. A riqueza é uma dádiva. Então, irmãos, não compre livro assim, O Segredo do Homem Mais Milionário. Caô. Vou falar para tu, é caô. Ele não sabe. Ele vai inventar, vai te iludir, e não vai funcionar com você, porque isso é graça, isso é dom, isso é misericórdia de Deus, e não tem a ver contigo, tem a ver com Deus e Ele. Você entendeu, irmão? O que a inveja nos tira, irmãos?
A inveja nos causa essa autodestruição, a inveja nos impede de enxergar que esse caminho é um caminho de autodestruição, porque eu vou amargando, irmãos. Eu vou explicando o sucesso de todo mundo a partir de um montão de historinha. Não, mas também ele está assim, sabe por quê? Mas também ele está assim, sabe por quê? Mas também ele está assim, sabe por quê? E eu vou me destruindo, eu vou me amargando, eu vou me ensimesmando. Eu não tenho nenhum empenho para transformar a minha condição, mas eu vou tentando puxar todo mundo ou explicar o sucesso de todo mundo de alguma forma macabra. Também ele foi o último filho, se deu melhor, por causa disso. E a gente vai caminhando por um caminho de autodestruição. Passa aí, por favor. Quinto, irmãos, nós confundimos o sucesso. Nós confundimos, na verdade, o que é sinônimo de sucesso. Você pode abrir a sua Bíblia em Salmo 73, por gentileza? Há, irmãos, um engessamento do que significa ser sucesso. Há, irmãos, uma tentativa de padronização do que é ser sucesso. E isso, irmãos, não é de Deus, é extremamente diabólico. Salmo 73. Isso não é de Deus e é extremamente diabólico. Isso não é divino. O que é ser bem-sucedido? Salmo 73 vai expressar exatamente esse sentimento, esse entendimento do Asaf. Ele dizia assim, a partir do verso de número 3, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável, forte. Irmãos, vai dizer que nunca bateu em você uma invejinha assim, pô, meu irmão, o cara não serve a Deus, não abençoa ninguém, vive, olha a barriga do cara, tanquinho, meu irmão. Pô, o cara não dá um problema de colesterol, não dá problema de nada, ó o cara, meu irmão, ó, tranquilão, saúde, cuida de ninguém, cara. O cara não cuida de ninguém, vazio. Mas tu olha o cara assim, ó, saudável, ó, saudável. O que você estava fazendo? Estava participando da meia maratona. E aí você não vai não? Eu falei, rapaz, não dá, não tenho tempo e tal. E o cara tem todo o tempo do mundo, participar da meia maratona, participar não sei da onde. E tu, rapaz? Rapaz, tu está engordando, hein? Eu falei, rapaz, cara, estou engordando. E aí? Vai dizer que nunca bateu uma invejinha assim, irmão? Essa invejinha assim? Tá. Tu olha assim, irmão, imagina só. Tu olha assim, rapaz, fulano de tal, uma íngua, rapaz, que íngua, rapaz. Isso é pecado, tá? Presta atenção, estou falando pecado, tá? Pecado. A íngua, rapaz, mas como é que a igreja do cara vive cheia, rapaz? A íngua, mas a igreja do cara está cheia. Rapaz... Vai dizer que nunca bateu uma invejinha no seu coração, irmão? Hã? Nunca bateu? Eu não invejo, irmão, juiz. Eu não invejo dirigente de coral. Eu não invejo, não vou falar mais, eu não invejo nem igreja cheia. Vou confessar a minha inveja. Agora o cara vai lá e prega, meu irmão. O cara vai lá e prega assim. Pá! Aí chega o Felipe, pastor... Fui numa igreja, cara, tem que ver o pastor pregando. Aí o miserável. Quem é esse cara? Se ele falar assim que a igreja é linda, que bom, maravilhoso, eu não sou administrador de igreja, sou pastor. Se ele falar assim, pastor, que coral arrebatador, que bom, não sou corista, isso aí pode despertar a inveja do Emerson, em mim não. Eu vou, pô, que legal, glória a Deus. Mas se ele falar assim, pastor, a igreja está lotada, também não estou aqui para ficar regimentando gente para Deus, não é esse papel, também não estou nem aí. Mas se ele falar assim, pastor, o cara prega uma palavra mesmo de Deus, meu Pai do céu, aí vai bater lá assim, rapaz, quem é esse cara? Onde esse cara, que livro esse cara está lendo? O que esse cara está estudando? Vai bater, irmão.
Dizia eu no meu coração, eles têm um corpo saudável e forte, eles estão livres de fardo de todos, não são atingidos por doença. O cara não dá uma diabetes, meu irmão, como os outros homens. Por isso o orgulho lhe serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento do Altíssimo? Ou seja, irmão, os caras estão vivendo na esbórnia, estão vivendo do jeito que quer e estão se dando bem, irmão. Estão se dando bem. Estão se dando bem. Irmãos, quem aqui nunca pensou assim, tudo bem que Sérgio Cabral está preso, não sei o quê, beleza, está preso, mas daqui a pouquinho ele está solto e vai ficar com tudo que ele, fazendo a conta matemática, o tempo de preso, mas depois, meu irmão, quantos a gente já não ouviu um papo desse aí? Porque no final das contas, parece que os caras vão se dar o quê? Vão se dar bem. E que vai ficar tudo bem. E aí você aí, servindo a Deus, vindo aqui, ensaiar, ouvir um pastor chato, domingo à noite e tal, não sei o quê, não sei o que lá. Você aí, nessa. Aí o texto diz: assim são os ímpios, sempre Deus preocupados, aumentam as suas riquezas, irmãos. Sempre despreocupado, aumentando suas riquezas. Eles vão para a rede social, irmãos, fazem marketing assim, ó, tchac. Você quer ter sucesso como eu? Venha para não sei aonde. Ih, irmão, cuida de quem? Cuida de quem, irmão? De ninguém, e os caras estão, ó, melhorando mesmo de vida. E você está aí enrolado com a vida dos outros, está enrolado que você está se doando, enrolado do seu tempo que você pegou uma criança que não era teu filho na carne, mas você pegou o seu filho pela fé, e agora você tem que ir lá dar tempo, abraçar. Você está entendendo, irmão? Aí tu olha assim, pô, Senhor, nem uma dorzinha de barriga, só para ele acordar assim, nem uma dorzinha, não vai dar não. Aí ele continua: certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, farei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que eu entrei no seu santuário, no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazem cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. O que Asaf compreende? Que existe um dia de juízo para aqueles que estão vivendo irresponsavelmente. Mas eu não sei se a gente se importa tanto com isso. Eu não sei se a gente está tão preocupado realmente com o dia de juízo, ou se era melhor a gente viver como os ímpios vivem. Não sei. Você está entendendo? Senhor, fala sério. Olha lá o cara lá. Está de carrão, pastor. Olha o Instagram dele, tem não sei quantos seguidores. Está bombando, pastor. Fez viagem até de cruzeiro agora, pastor. Está viajando de cruzeiro. Foi para não sei para onde, foi para não sei para onde. Olha o Facebook. Ah, pastor. Ah, pastor. Passou na melhor faculdade pública, pastor. Não abençoava ninguém, não se envolvia com nada, não sei o quê. Olha lá, pastor. Você está entendendo, irmão? Essa invejinha? Passa aí, por favor, para a gente ir para o final. Logo, irmãos, a inveja nos faz ver a vida com uma sombra negativa. Com uma sombra negativa. Por exemplo, passa aí, por gentileza. Alguém já viu essa frase ali? Mais ou menos. Que se dane
que amanhã vai chover. Eu não vou naquele passeio. Que se dane que agora os fulanos de tal também vão tomar um corte lá no seu salário. Que se dane. O meu já estava baixo mesmo. Não dane-se. Você está entendendo, irmãos? Você está conseguindo compreender isso? Como é que isso assume variáveis no nosso coração? Eu não estou importando, irmãos, se eu estou tirando uma nota 5, uma nota 6 na escola. Eu estou muito preocupado se fulano, beltrano de tal, que não estudo como eu, colaram e estão com a nota melhor. Você está entendendo, irmão? Está com a nota melhor. Passa aí, por gentileza, irmão, para a gente ir encerrando. Quais são os filhos da inveja? Um dos filhos da inveja, irmão, ódio. O invejoso vai caminhar com ódio no coração, porque ele vai passar a odiar pessoas. Passa aí, por gentileza. Qual é o outro filho da inveja? O assassinato, irmãos. Nós vamos matando pessoas dentro de nós e vamos matando as pessoas. Quem nunca viu, irmão, vou fazer de tudo para destruir, sabota as pessoas mesmo, sabota, irmãos, sabota. Não participa, irmãos, já vou falar como é que isso manifesta na igreja. Às vezes, irmãos, aquela pessoa queria estar à frente de determinada coisa, ou aquela pessoa queria que as ideias dela fossem aceitas por aquele grupo não deu ideia para as ideias dela, sabe o que ele faz? Não comparece, não vai, não se envolve, sabe por quê? Porque teve inveja, e aí entrou ódio, entrou assassinato, ela vai começar a trabalhar para aquilo ser derrubado. Passa aí, por gentileza. A inveja, irmãos, tem como filho pequenas transgressões, porque eu vou tentar fazer de tudo agora para conseguir aquilo também, eu vou tentar fazer de tudo para derrubar quem está lá. A inveja, irmãos, vai me levando por caminhos de pequenas transgressões, e eu vou anulando isso, eu vou separando aquilo, eu vou deixando aquilo outro, vamos caminhando por um caminho de pequenas transgressões. Passa aí, por gentileza. O que a inveja tem como filho? A alegria sutil na desgraça alheia. Pô, está sabendo, fulano de tal, que comprou aquele carro? Roubaram. Puxa, né, rapaz? Coitado. Está sabendo que fizeram o carro dele novinho, riscaram de fora a fora. Coitado dele. Lembra aquele morenão que fulano de tal estava pegando? Deu uma volta nele. Sabia. Não tem aquele marido de fulano de tal, que parecia não sei o quê, que ela ficava fazendo amor para lá, amor para cá, dava um nojo daquilo, achava aquilo ridículo na frente de todo mundo. Não tem? Traiu ela, irmão. É mesmo, traiu ela? Puxa vida, coitada, né? Coitada, irmão. Você vai fazer, mas vai, irmão, faz ou não faz? O cantinho de boca assim, leve. Faz, irmão, sabe? Te vai fazendo. Não tem aquele pastor que era o pregador sinistro, caiu em adultério. Coitado. Isso é o capeta, irmão, não é de Deus. Entendeu, irmão? Como é que funciona? Funciona assim, cara. Vai nos roubando a alegria sutil na desgraça alheia, irmãos. Alguém, irmão, já disse o seguinte: quer saber se o cara de fato é teu amigo e não invejoso? Primeiro conta para ele uma coisa muito boa. Rapaz, conseguiu uma coisa muito boa, assim, bacana. Depois, você conta que aquela coisa boa deu ruim. Dependendo da reação dele, ele vai te mostrar se ele era um cara invejoso ou não. Entendeu, irmão? Mas você também, olha para dentro de você. Quando alguém te conta uma coisa boa, você celebra. E quando alguém conta uma coisa ruim, tu fica com aquela tristeza assim? Com aquela tristezinha assim? Você entende, irmão?
Passa aí para a gente terminar. Onde vencer a inveja, irmãos? Aonde a gente vence a inveja? A gente só consegue vencer a inveja, irmãos, com um coração grato. Porque o invejoso é aquele que não conhece o que é na vida e o que Deus lhe deu na vida. O invejoso não consegue discernir que a vida é graça, que a vida é mistério, que a vida é bondade. O invejoso não consegue celebrar o que Deus lhe deu, o que Deus fez dele. O invejoso está sempre achando que a vida tem uma falta, que há falta nele, que falta. Ou então o invejoso está o tempo todo não celebrando a vida com esse coração grato, com esse coração festivo, agradecendo a Deus por tudo que tem e que é. Aonde a gente vence a inveja, quando a gente aprende a celebrar os filhos que Deus nos concedeu, onde aprendemos a celebrar a vida, o salário que temos, e contentamos com ele, e somos até dizimistas, apesar de pouco, nos contentamos com ele. Não no sentido de um comodismo, nos contentamos com ele porque a gente sabe que não é nele que está a nossa esperança, mas sim a nossa esperança está na graça e na bondade de Deus que nos sustenta, apesar do que entra todo mês na nossa casa. Só um coração grato consegue vencer a inveja. Só um coração agradecido consegue vencer a inveja, porque sabe que Deus tem várias formas de se manifestar, irmãos. Que Deus tem várias formas de se manifestar e Deus não se manifesta dentro de um padrão só. Você entende, irmãos? Por isso, irmãos, nessa noite nós somos convidados a buscarmos em Deus, irmãos. O que você tem para agradecer, irmãos? Que não seja genérico. Para aí agora, em nome de Jesus, que você está fazendo, e tente trazer à sua memória o que você tem para agradecer a Deus agora, que é fruto da graça dEle, que é fruto da bondade dEle, que é fruto da misericórdia dEle, mas não faz isso de uma forma genérica, não. Não faz de uma forma assim, Senhor, eu te agradeço por todas as bênçãos. Não, não faz isso. Seja específico, Senhor, eu te agradeço por isso. Te agradeço por isso aqui, Senhor. Traga à sua memória o que te dá esperança. A vida é uma dádiva, a vida é uma graça, e você só está onde você está, e só tem o que você tem, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, irmãos. Para aí agora, em nome de Jesus, esse é o apelo dessa noite. Lembra daquele hino, irmãos? Quantas bênçãos, há de ver surpreso quanto Deus já fez? Então, mas conta e conta mesmo. Seja grato, irmãos, por tudo que Deus já fez e é na sua vida. Seja grato, irmãos, por tudo que Deus fez e é na sua vida. Nós vamos cantar um hino aqui, irmãos. E como apelo, eu gostaria de apelar ao seu coração para que você, nesse tempo que nós estivemos cantando aqui, você possa trazer à memória os motivos que você tem para agradecer a Deus, os motivos que você tem para celebrar a vida que Deus te deu, irmãos. Seja você casado, seja você uma pessoa solteira, seja você pai de filhos, seja você desempregado, olhe tudo que está em você e tudo que Deus fez de você e vê se você não tem o que agradecer a Deus. Você acha que o que falta em você é fruto de mais esforço, mais empenho? Eu quero dizer para você, irmão, que não adianta esforçar-se mais, se empenhar mais, se você não souber que a vida é fruto da graça e da bondade de Deus. Você vai se frustrar, você vai se empenhar mais, você vai se esforçar mais e vai perceber que aquilo que você tanto desejava, que você achava que estava fora de você, você vai perceber que nunca foi aquilo, que sempre foi a graça. Alguém já viu essa frase? Eu era feliz e não sabia. Mas quando ele descobriu que era feliz e não sabia, quando ele estava no meio da felicidade, quando ele estava no lugar onde deveria estar, celebrando o que deveria ter,
ele descobriu quando ele saiu daquela condição, foi para outra condição e descobriu que o contentamento, que a felicidade, que a alegria não estava lá. Porque o que movimentou ele não foi o Espírito Santo, não foi o soprar do Espírito Santo, não foi o direcionamento do Espírito Santo, foi uma inveja, foi uma cobiça. E quando ele passou a ter aquilo que ele achou que ia trazer significado para ele, aquilo que ia dar sentido para ele, ele descobriu que lá não estava. Deus estava o tempo todo na história dele, com ele, o abençoando, o agraciando, e ele não sabia. Só é possível vencer a inveja com um coração grato. Eu queria desafiar você agora, enquanto eles vão cantar baixinho, senta no seu lugar e ora a Deus, agradecendo a Deus. Traga à sua memória o que você tem para agradecer a Deus, o que você tem para celebrar em Deus. E nós vamos terminar assim. Traga a sua memória, agradeça a Deus, traga a sua memória o que você é em Cristo Jesus, sua família, sua casa, tudo. Traga a sua memória, porque a gratidão é que nos liberta da cobiça, que nos liberta da inveja, que nos liberta da ansiedade, que nos liberta do medo, que nos liberta daquilo que esfrega a nossa cara como sinônimo de sucesso. Sucesso não é aquilo que os homens estabelecem como sucesso. Sucesso é viver no centro da vontade de Deus. Jesus foi um sucesso lá naquela cruz, mas os homens diziam que era um homem fracassado, mas o Pai dizia que ali estava sucesso de um homem que fez a sua vontade. Então, enquanto a gente canta baixinho, você ora em nome de Jesus, nós vamos terminar assim.